Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Milton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som hoje, Michel fazendo tudo chegar bacaninha, redondinho para vocês. Paulão filmando como sempre, fazendo com que você tenha a oportunidade, depois de ver como foi feito esse programa, no sentido visual e não só no sentido de áudio. Se você está me ouvindo e quer ouvir os programas antigos, você pode acessar o site da rádio, radiomundial.com.br, agora 95.7 FM, 660 AM simultâneo. Você acessando o site da rádio, ali você entra no podcast. Eu sou o 49º comunicador. Ali você vai ter todos os arquivos dos programas anteriores de uma forma bem estruturada, organizada e bacaninha com as datas, para você acompanhar as ideias que nós vemos trocando aqui ao longo de 2 anos com essa nova tônica do programa. Que eu já estou aqui na Rádio Mundial aproximadamente há uns 8 anos. Eu desenvolvia vários temas mais focados na autoajuda, na astrologia, no tarô, na Kabbalah, que ainda é uma das partes, uma das vertentes que está ligado ao meu caminho profissional. E no programa Caminhos da Consciência agora eu procuro trazer assuntos mais voltados à iniciação, voltados ao desenvolvimento humano, coletivo principalmente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as 7 tônicas que representam o impulso evolutivo atual. Vou falar um pouquinho sobre a palavra Pramanta, essa palavra do Oriente, que está ligado a todo esse ciclo evolutivo. Nós vamos entender o que é isso e vamos falar dessas 7 tônicas de uma forma atualizada. Vamos procurar atualizar, vamos procurar ver o que seria hoje, ano de 2014, ano de Júpiter, firmando agora dia 20 de março, o que seria, de repente, nós trabalharmos esse impulso evolutivo que está em tudo e em todos, né? Esse trabalho das hierarquias, que você pode chamar de anjos, não importa o nome, de mestres, que estão sempre nos apoiando e fazendo a humanidade, no rigor e no amor, seguir adiante. Então é isso, queridos ouvintes, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto maravilhoso. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, o que significa essa palavra, que a primeira vez que eu ouvi foi na Sociedade Brasileira de Obiose, né? A palavra Pramanta. Pramanta é super simples. Pensa agora numa pessoa que está, de repente, perdida na floresta, perdida ali na selva, e vai chegar à noite. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer uma fogueira. Ela precisa fazer uma luz ali, uma claridade, para que ela possa fazer o seu alimento, para que ela possa, de repente, ter ali o comando da região onde ela está. E como que ela vai fazer o fogo? Se ela tem o conhecimento, ela sabe que através do atrito, através de um bastãozinho de madeira, atritando através do seu movimento em outro pedaço de madeira, esse atrito constante feito ali, sendo abastecido, vai formar um fogo. E o que é Pramanta? Pramanta é exatamente esse bastãozinho. Então, quando a gente fala a palavra Pramanta, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando desse bastão, desta consciência que provoca esse fogo, que está ali no disco, que é chamado de arane. Então, Pramanta e arane. Pramanta é o bastãozinho, que é friccionado, que se movimenta, aí que está um dos segredos para você entender esse processo. Existe esse movimento do bastãozinho que pega no disco que está parado, o disco é chamado arane. E ali, do atrito dos dois, o movimento do bastão, que é o Pramanta, no disco que está parado, faz o fogo, que é a evolução. Então pensemos isso de uma forma prática agora na humanidade. Nós temos a nossa consciência humana, normalmente um pouco jocosa, um pouco preguiçosa. E muitas vezes não é nem porque nós queremos, é porque a gente já traz várias coisas dentro de nós, através dos problemas que a gente passa na nossa vida, no nosso cotidiano, financeiro, trabalho, relacionamentos. Então isso carrega a gente de uma energia pesada e automaticamente a vida fica meio arrastada. Então essa vida arrastada, através desses desafios que a gente acaba normalmente valorizando mais os desafios do que a forma de solucioná-los, então isso deixa esse disco, que é esse arane, que somos nós como humanidade, parado, letárgico. É aí que entra o trabalho do Pramanta através dessas hierarquias. Então essas hierarquias, através de grandes seres, através de pessoas especiais,
de aspectos da divindade, subaspectos e almas esparsas dessa divindade, essa realidade vem atrita. Então você pode ver que sempre quando um grande ser vem, pega por exemplo Cristo, quando Cristo veio, quando Yeshua Ben Pandira se manifesta na humanidade, ele vem chocar com todos os valores, com todos os padrões que estavam ali. Por isso que eles são sempre incompreendidos. Então eles vêm fazer o quê? Eles vêm fazer essa função de Pramanta, essa função desse bastãozinho que vem atritar e provocar um fogo, que é através deste fogo que vai existir a evolução, o choque dos contrários, que vai fazer com que a polaridade, através da compreensão do que o outro nos traz, tanto no sentido direto de uma pessoa para a outra, como também no seu sentido coletivo, aconteça a evolução. Então, sempre quando esses grandes seres, essas grandes consciências, e sempre nós temos elas manifestadas aqui no contexto humano, elas vêm trazer exatamente isso, elas vêm trazer esse impulso. Então, nesse exato momento agora, fevereiro de 2014, nós estamos sendo atritados por essas consciências. E elas não precisam ser visíveis, elas não precisam ter um corpo físico para que essa consciência atrite a nossa consciência que está pesada e parada. Então nós precisamos compreender naquele velho ditado, né? Felizes daqueles que não viram e creram, e infelizes daqueles que mesmo vendo não creram. Então nós precisamos compreender que isso está acontecendo agora. Então se você está aguardando Cristo, você está aguardando o retorno de Buda, você está aguardando o retorno de Krishna, de uma forma mais moderna, o budismo falando do Buda do futuro, Maitreya Buda, não importa o nome que você dê, os hindus falam da 10ª reencarnação de Vishnu, fechando todo esse processo. Então nós precisamos compreender o que está acontecendo agora. Você não precisa ter a manifestação física desse ser para você entrar nesse processo. Basta você estar em sintonia. Repito, basta você estar em sintonia. Tudo no mundo vibra. Um dos princípios herméticos, tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. E a sua vibração, de acordo com o seu desenvolvimento, que vai fazer essa sintonia ou não. É tão simples isso. Você é reflexo, como disse Buda, do que você pensa. Agora, eu, Newton Schultz, não estou completando, muito longe de completar esse ditado fabuloso do Buda, que também está ligado a um dos princípios herméticos, que o todo é um mentalismo das hierarquias ou do grande arquiteto do universo. Mas se você pensar não somente o que você sente, como você age, o que você realiza, isso que determina o seu estado de vibração. Então pare nesse momento, dá uma pensada, dá uma sentida, veja o que você está fazendo, essa é a sua vibração, essa é a sua sintonia. O que te preocupa agora? O que você quer resolver? Aí você fala, mas eu estou inserido nesse contexto, não porque eu quero, é porque é necessário. Não é bem por aí, não. Nós precisamos entender que esse mundo, esse reflexo exterior, na verdade ele é formado primeiro dentro de nós. Então se hoje você está numa situação que você não aprecia, é porque você mesmo se inseriu nessa situação. Seja o que for. Então você tem que começar a mudar a sua vibração. Quer ver você entender o princípio da vibração? Se você pega um exemplo, um violão. O violão tem 6 cordas. Elas são afinadas, cada uma delas, quando o violão está afinado corretamente, cada uma numa nota. Se você, ao lado desse violão, você entoar a mesma nota que aquele violão está afinado, mesmo sem encostar nele, aquela corda vai vibrar. Então o impacto da sua vibração, do que saiu através da sua voz, através da sua entoação, fez com que aquele violão vibrasse. Então, se você vibra coisas negativas, o que vai vibrar próximo a você? Coisas negativas. Se você começa a vibrar coisas positivas, construtivas, mesmo nos desafios, você aprende, você segue adiante, essa vibração vai mudar. Então, o violão que vai estar próximo a você, que vai ser um eco ou uma ressonância da sua própria consciência, é um resultado do que você manda. Então é uma coisa tão simples, é uma coisa que basta ter um reposicionamento do que você é agora. Então o seu futuro, como eu sempre digo, nós somos profetas de nós mesmos. Então profetize, através dessas 7 tônicas que eu vou falar agora, o que você determina, o que você quer, o que você faz em relação a esse mundo atual. Acho que acabou
isso de ficarmos culpando os outros pelos nossos próprios fracassos. Os fracassos, os nossos erros, as coisas que acontecem na nossa vida, nós somos os primeiros responsáveis de tudo isso. A gente sempre está culpando alguém por algo não ter dado certo. Então, quando a gente começa a se afinizar com um trabalho diferenciado, é aí que eu entro na eubiose. Muitas pessoas falam, pô, o Newton Schultz é fanático, ele só fala de eubiose, não sei o quê. Hoje, repito, fevereiro de 2014, na minha visão, não estou falando que você precisa aceitá-la, eu estou aqui na missão de colocar a minha visão. Eu vejo a sociedade brasileira de eubiose como uma sociedade de ponta no mundo da iniciação do gênero humano. Porque a eubiose, nós tivemos, porque ele não está mais aqui em corpo físico, nós tivemos um professor, o professor Henrique José de Souza, que ele deixou um manancial de conhecimentos que só quem entra ali e estuda, e eu não estou falando das pessoas que entram ali, já estão há vários anos ali, mas não estudam, não se desenvolvem, é a mesma coisa que se não tivesse. É a mesma coisa que se não tivesse. Então essas pessoas estão ali, se ela entra realmente naquele manancial que é cósmico e terreno que o professor Henrique deixou, pelo amor de Deus, ali está tudo. Você começa a ter condições de ter luzes, de ter compreensão de tudo o que foi, de tudo que é e de possivelmente o que tudo será de acordo com os nossos atos e realizações. E é aí que eu quero chegar. O que será de acordo com os nossos atos e realizações. Então, quando a gente fala desse novo Pramanta, quem está me ouvindo agora, Pramanta, é aquele bastãozinho que no atrito com o disco provoca o fogo, e esse bastão são as hierarquias, esses grandes mestres que já se proferiram para a humanidade e que hoje estão também presentes. Você fala, cadê? Eles estão dentro de cada um de nós. É aí que nós precisamos entender essas tônicas ou essas linhas do saber que estão manifestadas agora. Então vamos falar um pouquinho delas 7 de uma forma atualizada, de forma que o professor Henrique José de Souza nos deixou como um manancial de desenvolvimento nosso. A primeira tônica, que é a tônica solar, ligada ao raio do sol, é a alquimia. Quando nós falamos da alquimia antiga, até esquece isso agora, do processo de transformar chumbo em ouro, isso é coisa do passado. Hoje a tecnologia já pode fazer isso, mas o custo é tão elevado que não vale o que você produz em ouro. Para você ver como isso é uma coisa ultrapassada. Então você fala assim, o alquimista. Nós precisamos entender a alquimia como estados de consciência. É a manifestação desse caldeirão de coisas que vem para dentro de nós, o que a gente estuda, o que a gente troca, o que a gente compartilha. Então, tudo isso ligado a todos os outros ramos do saber que eu vou falar, representa essa alquimia. Então é o que você permite que entra dentro de você, como se você fosse um caldeirão que está recebendo ali todo o tempero de tudo que você gosta e se conecta. Você está realizando a sua própria alquimia. Você está transmutando a sua consciência sempre numa consciência renovada. Isso acontece a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Você nunca é igual. Por mais que você resolva ficar sentado no sofá da sua casa, não fazendo nada, você nunca vai ser igual. Cronos te come. Cronos, quem é Cronos? O senhor do tempo. Então o tempo vai te comer e vai te transformar. Você vai ver que você vai envelhecer. Mas a verdadeira alquimia é essa transmutação de valores nesse caldeirão fantástico, nessa diversidade que nós temos hoje. Então nós só temos que saber o quê? O que serve como tempero para a nossa consciência. O que é o maná caído dos céus, que maná vem de manas, que vem como consciência e faz e gera como uma vontade solar, na sua vontade de querer se conectar a padrões diferenciados de consciência. Então isso é a alquimia. Aí depois a gente entra no segundo ramo do saber, que é o lunar, que representa as artes. Quando nós falamos das artes hoje, as artes nós pensamos na música, nós pensamos na poesia, nós pensamos na própria pintura em si, ou seja, toda a arte em si, o teatro. Nós precisamos entender que a arte é uma manifestação desse caldeirão interior. Então, quando a gente manifesta de uma forma coletiva ou mesmo de uma forma individual todos esses padrões que a gente resolveu colocar dentro de nós, isso é uma arte. Então, como você se expressa na vida, como você agora está se expressando, como você está se falando, como você se comunica com as pessoas, isso é a arte.
a arte de viver, como alguns poetas dizem. Então, como você está colocando para fora todo esse manancial que está dentro de ti. E quando você pega de uma forma mais elevada, em vez de ficar só na forma trivial de se comunicar, de trocar ideia com os outros, de colocar para fora essas expressões de alma, você tem os artistas, que aí vem de arte. Aí eles pegam, eles transformam isso em música, eles transformam isso num quadro pintado, eles transformam isso numa peça de teatro, eles transformam isso num filme, ou seja, uma expressão desse caldeirão cultural que está dentro de nós. E qual é a sua expressão? Qual é o seu caldeirão solar? Então eu falei dessas duas tônicas, a solar e a lunar. Como que você trabalha com isso? Como que é esse sol e lua dentro de você? O que você permite que caia dentro de você como um tempero? Se tem coisas ruins que estão caindo, simplesmente não deixe elas ficar próximas a você. Retire isso do seu caldeirão, porque na hora que você for expressar, que você for colocar a sua arte para fora, você terá o quê? Somente o manancial do que realmente pertence a ti. Então, quando a gente pensa nessas duas tônicas, elas estão no nosso dia, inseridos. Pega a terceira agora. Todo mundo, nossa, mas isso é uma tônica? É, sim, senhor. A política. A política é a poliética, ou as várias facetas de ética, onde pode existir o compartilhamento dessas duas tônicas anteriores. Então, quando você percebe a solar, que é a alquimia, ligado a esse caldeirão que eu falei, a lunar, que é a expressão de todo esse conhecimento que está dentro de você, e agora a marciana, que representa a parte da realização. Então você pega, quer ver um exemplo? Nós tivemos a Revolução Francesa. Os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade se tornaram sistemas políticos. Comunismo, se tornaram capitalismo e etc. Então, com isso, o que nós precisamos entender? Que esta realidade, hoje, ela está desgastada. Então, nós vamos formar um novo sistema de governo. Que aí vem os ideais da eubiose, os ideais da sinarquia, onde cada um cumpre de uma forma ética o seu papel, sem não precisar que ninguém fique cobrando de você. Então, quando nós compreendemos isso, nós começamos a entender, nós começamos a compreender como tudo isso se manifesta. Pega a quarta, que é a mercuriana agora, a tecnologia. Isso é a própria tônica da era de Aquário. Veja o século passado, nós chegamos à Lua, nós desenvolvemos o computador, hoje nós temos a internet, hoje a gente troca ideia com todo mundo. A quarta e a quinta tônica, a mercuriana, a literatura, e a jupiteriana, a quarta, mercuriana, que é a tecnologia, e a quinta, jupiteriana, que é a literatura, elas se confundem. Quando você pega, de repente, todo esse compartilhamento de informações, onde todo mundo lê no Facebook hoje, onde todo mundo posta coisas em tudo quanto é lugar, em sites, etc., você está trabalhando essas duas tônicas. Então você está lendo, você está entrando em sintonia com isso, você tem a tecnologia cada vez mais acelerando o processo. Então essas duas forças, essas duas consciências estão na nossa vida diretamente. O que a gente faz, o que o ser humano faz com a tecnologia, o que o ser humano faz em relação a esse processo. Hoje você tem sistemas para multar aqui nas ruas de São Paulo que são fantásticos. Pega o seu rodízio, pega, de repente, se você está em excesso de velocidade, uma tecnologia maravilhosa, não escapa nada. Mas no sentido de pegar isso e colocar para o bem humano, ninguém trabalha. Os hospitais estão abarrotados, os hospitais estão aí sem condições de ter essa tecnologia para o bem e a saúde do ser humano. Então a gente tem que começar a repensar tudo isso. E quando a gente pega a literatura, que é esse quinto raio jupiteriano, é o conhecimento que tem que ser preservado. Então você pega todo esse conhecimento que já foi passado por todos esses grandes seres, atualiza eles. Atualiza eles. Você precisa entender que você precisa atualizar eles. Então quando a gente pega essa força e coloca ela de uma forma direta na nossa vida, a gente começa a entender como essas tônicas estão processadas. Se você pegar essas últimas duas, a filosofia, que é o sexto raio, que é o raio venusiano, e você pegar a taumaturgia, que é o sétimo, essas mais sutis, isso representa o quê? Representa exatamente o desenvolvimento espiritual. Então representa você trabalhando essas 5 iniciais. Aí você pega o venusiano, que é a parte da nova filosofia, ou uma nova religião, não essas religiões desgastadas, todas que estão no contexto evolutivo.
todas estão desgastadas, todas precisam transbordar o seu lado positivo, aí que vem esse lado afetivo, amoroso e de atração de Vênus, para formar uma nova e única frente espiritualista, onde a gente tenha todos esses valores, independente da religião e do mestre que é professado em relação a ela, nós tenhamos um novo porvir. Então isso está inserido em nós. Então você vê hoje, quando a pessoa passa uma dificuldade, lá vai ela sair correndo atrás de uma religião, lá vai ela correr atrás de uma autoajuda, e ali ela consegue de repente uma casquinha de tudo, e quando ela vê, ela já está inserida nisso de novo. Ela já está ali magnetizada com esse estigma de ter que toda hora ir lá para fazer isso e etc., de acordo com a religião que ela escolheu, para que ela tenha fluência. Essa religião ela tem que estar espalhada no mundo. A espiritualidade tem que unir todos esses valores, todas essas vertentes do conhecimento ligado a fatores religiosos, transbordar o lado positivo e formar uma só. Então não dá, se você pega as hierarquias, os anjos, eles estão colocando todo esse compartilhamento, toda essa realidade que a gente troca através dessa tecnologia para nos aproximarmos. Então nós precisamos compreender isso. E a taumaturgia, ligado ao raio de Saturno, representa exatamente esse processo, sendo colocado como todos nós nos tornarmos uns teurgos, ou verdadeiros curadores, ou verdadeiros terapeutas, terapeutas de nós mesmos, a medicina do futuro. Antes de existir a doença, existe o doente, então a gente não vai permitir mais que nós nos tornemos doentes para que a doença se manifeste. Então, quando a gente começa a entender esses últimos raios, representa esse caminho espiritual bem resolvido e colocado o quê? Em prática, no dia a dia. A pessoa espiritualizada acordando, tomando seu café da manhã, indo fazer o seu papel, almoçando, fazendo sua tarde. Então, todos felizes. Então, essas 7 tônicas, elas trazem a missão de nós enxergarmos elas no dia a dia. Chega de palavras mirabolantes, de coisas ligadas ao sânscrito, ligado ao hinduísmo, ao budismo e sociedades secretas iniciáticas. Na minha visão, isso tudo acabou hoje. Está tudo espalhado no mundo. O 5º dia da criação, o 5º sistema evolutivo, sendo que nós estamos no 4º agora, com 4 elementos, 4 reinos, já está jogado aqui agora. Os mistérios de Agartha, como falam os orientais, estão na face da Terra. Está tudo pronto aqui, é só vir pegar, como já disse o grande Raul Seixas. Então vamos fazer isso agora. Vamos começar a compreender nos nossos atos e nas nossas realizações. Então é isso, queridos ouvintes. Se você entrou em sintonia com a minha ideia com vocês, né? Eu tenho um convite para fazer para vocês. Se você quiser entrar na Sociedade Brasileira de Eubiose para começar a contribuir e tentar mudar isso com novas visões, novas reflexões através dessas tônicas, você pode de repente ir num departamento. Agora eu estou divulgando os departamentos de uma forma aleatória. Hoje eu divulgo o departamento de São Bernardo do Campo. Se você é de São Bernardo do Campo, anota o telefone aí, liga de segunda ou quarta-feira, ou mesmo hoje, sábado, mais para o final da tarde, sempre tem uma palestrinha, e se informa lá. Qual o telefone de lá? É São Paulo, São Bernardo do Campo, 4121-1494. Repetindo, 4121-1494. Esse é o telefone do Departamento de Eubiose de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo. Agora um convite de um evento que eu vou fazer, que eu vou tocar, a gente está chamando de Rock em Roncador. O rock ele tem uma função incrível nesse processo transformador, dessa coisa anticultural das coisas desgastadas. E a gente vai fazer um show no Clube Aquático do Bosque, é um clube super bacana que existe ali no Bosque da Saúde. Pega o telefone de lá para mais informações, liga durante a semana no horário comercial. 2276-0967. Repetindo, 2276-0967. Esse clube ele tem bastante coisa ali bacana que você pode fazer, cursos. Fica a dica. Finalizando o meu programa, aonde você estiver no mundo, se você quiser fazer a iniciação da eubiose, você pode fazer por correspondência. Manda um e-mail para mim, que eu encaminho para o setor e ali você conversa com eles. Você pode estar no Tibete, no Japão, onde for. caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço vocês que ficaram sintonizados comigo 25 minutos. Que os Budas da Era de Aquário estejam conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.